Quero saudá-los, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Com alegria eu venho por mais um dia fazer a leitura da Bíblia Sagrada do Antigo e o Novo Testamento. Hoje nós vamos fazer a leitura de Êxodo, capítulo de número 26 e 27. No vídeo acima faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 24, do versículo de número 1 ao 35. Desde já eu quero pedir a você que curta a página Escritura Sagrada compartilhada. Compartilhe todos os vídeos da página e convide na opção de convidar amigos da página todos os seus amigos, clicando nesta opção, convidar amigos, e selecionando seus amigos. Envie o convite e serão todos abençoados juntamente comigo e com você. Amém? Deus abençoe. Então, versículo de número 1 do capítulo 26 de Êxodo vai falar sobre as cortinas. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido, azul, púrpura e carmesim. Com os querubins a farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma a outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás lançadas de azul na ponta da cortina da extremidade do primeiro conjunto. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está no segundo conjunto. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e formará um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte e as outras 6 cortinas também à parte. Então dobrarás a sexta cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade do conjunto, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina do segundo conjunto. Farás também 50 colchetes de cobre e colocarás os colchetes nas laçadas. Assim ajuntará a tenda para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, poderá de sobra as costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado do outro, que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. As tábuas. Versículo 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que estão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua será 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com que todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas de outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o ocidente fará 6 tábuas. Fará também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola.
Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas como as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. O véu do santuário, versículo 31. Depois fará um véu azul, púrpura e carmesim de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. A mesa porás fora do véu e o castiçal de fronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul púrpura e carmesim de linho fino torcido, obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Capítulo de número 27, o altar do holocausto. Farás também um altar de madeira de acácia. 5 côvados será o seu comprimento e 5 côvados a sua largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E fará chifres nos seus 4 cantos. Os seus chifres serão do mesmo e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza e as suas pás, as suas bacias, os seus garfos e os seus braseiros. Todos os seus utensílios tu os farás de cobre. Far-lhe-ás também uma grelha de cobre em forma de rede, e farás para esta grelha 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo de madeira, que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas de maneira que os varais estejam ambos dos lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. Versículo 9. O pátio externo da tenda. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes da coluna e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata, e na largura do pátio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. Da maneira que haja
de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de azul, púrpura e carmesim de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão enlaçadas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada lado de 50, a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo para todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite. Versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer acender as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até a manhã perante o Senhor. E isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Amém, queridos? Essa foi a leitura de Êxodo, capítulo de número 26 e 27. Agora vamos ver o Evangelho escrito por Mateus, do capítulo 24, versículo 1 ao 35. Em nome de Jesus, curta a página e compartilhe todos os vídeos.